Olá a todo mundo, bem-vindo a todo mundo. Obrigada por estar conosco hoje. Agora é o terceiro chamado e nós temos um grupo global de delegados para o programa digital do JCOR para o Fórum de Alto Nível Político sobre Desenvolvimento Sustentável. Eu imagino que eu já tenha falado com cada um de vocês, mas só para ter certeza, eu vou me apresentar novamente, rapidamente, dizendo que meu nome é Teresa Blumenstein. Eu tenho o privilégio de ser a coordenadora da Coalização de Justiça de Religiosos, que junta a missão de justiça, paz e a integridade da criação, um grupo de 23 ONGs, representando mais ou menos 200 congregações de irmãs e freis e padres católicos ao redor do mundo. Então, eu estou muito feliz de fazer parte com esse processo com todos vocês, conforme nós nos preparamos para o Fórum de Revisão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que acontece todos os anos, mas vai acontecer esse ano no mês de julho. Nós recordamos as nossas primeiras reuniões. Nós primeiro tentamos entender o motivo do engajamento das congregações religiosas num espaço como as Nações Unidas. Isso pode ser muito político e pode parecer não ser um espaço para liderança espiritual, mas nesse primeiro chamado nós discutimos muitas formas, eh, e nós temos muitos pontos de alinhamento. No nosso segundo chamado, nós falamos mais especificamente sobre o fórum que nós estamos preparando. Nós aprendemos como esse fórum é organizado e, mais importante ainda, as oportunidades que nós temos como membros da sociedade civil para sermos participantes ativos nesse fórum. E como nós temos essas oportunidades, isso nos junta para formarmos uma delegação unida que pode entrar nesse processo e podemos adicionar as nossas vozes a essa narrativa global que está acontecendo nos países individuais e também é a realidade do mundo em geral. Então, vocês podem se lembrar que eu dei para vocês uma série de lições ou atividades independentes para fazer entre o nosso último chamado em fevereiro e o nosso chamado de hoje. E isso tinha a ver com fazer contato com alguma rede da sociedade civil no seu país que está envolvido nesses objetivos de desenvolvimento sustentável. Outra coisa, vocês que estão na região da Ásia-Pacífico, vocês já completaram o Fórum Regional para Desenvolvimento Sustentável para a sua região. Todas as outras regiões estão começando em outras horas desse mês e nós esperamos que a região Ásia-Pacífico pôde seguir os procedimentos online e talvez tenha alguma coisa para compartilhar dessa experiência. Outra coisa que nós falamos da última vez foi tentar encontrar uma forma de completar o,
de se juntar à equipe do país que vai fazer o relatório da sociedade civil em resposta à apresentação que o seu governo vai fazer em julho. Vocês podem se lembrar que nós falamos, cada um dos seus países está reportando e vai ter de 10 a 15 minutos para falar sobre o relatório de progresso e depois disso, membros da sociedade civil tiveram uma oportunidade muito curta de fazer uma resposta a essa apresentação. E não, nós estamos encorajando todo mundo a fazer parte dessa equipe da sociedade civil e que vai estar envolvido nessa resposta. E é uma das formas melhores e mais diretas que vocês podem se comunicar com o seu governo durante esse fórum. Nós vamos estar fazendo um check-in hoje com o seu progresso, de todas essas atividades que nós discutimos antes. E depois nós também vamos dar uma olhada para o futuro. Vamos ver algumas atividades que vão acontecer, como um grupo. Eu vou explicar isso quando chegar a hora. Mas antes da gente continuar hoje, vamos começar como normalmente a gente começa, com uma oração muito breve. Vamos orar. Deus, nós somos os seus amados. Mesmo no estado inacabado, você nos ama e ama aquilo que nós vamos nos tornar. Nos ajude a planejar para a sua liderança gentil nas nossas vidas. Nos ajude a descobrir que você sempre quer mais, mais de nós para as nossas nações e das nossas nações, para o nosso planeta e do nosso planeta. Nos dê a força para estarmos plenos do seu poder. Nos dê a coragem de usar esse poder para estabelecer justiça. Nos dê a fé na ressurreição para que nós possamos ser pacientes e persistentes na nossa jornada em direção ao seu reino. Amém. O propósito do nosso tempo hoje é verificar como todos os seus esforços para preparar para o fórum têm progredido durante o último mês e meio. Então, nós vamos, em primeiro lugar, ouvir umas das outras sobre a nossa experiência de tentar fazer contato com uma rede da sociedade civil. Nós vamos escutar a sua experiência tentando entrar na equipe nacional de revisão que vai responder ao progresso do STG, e nós também vamos ouvir qualquer pessoa da região da Ásia-Pacífico que teve a oportunidade de seguir os seus fóruns para compartilhar a sua experiência e qualquer coisa que estiverem levando da sua experiência. E depois nós vamos falar sobre atividades do futuro, vamos falar como preparar para isso,
e olhar para o futuro, estudar e refletir nesses relatórios que foram enviados pelos membros da sociedade civil, onde a gente encontra, como é que a gente reflete, e depois nós vamos começar a pensar no futuro sobre as nossas atividades no final do programa, que é o laboratório STG. Nós vamos falar mais sobre isso quando chegar a hora certa. Então, a primeira coisa é perguntar a vocês sobre a experiência de entrar em contato com redes da sociedade civil. Vocês podem se lembrar que esses slides foram compartilhados com vocês, são uma espécie de um diretório que dá links e pontos de contato para vocês com organizações ou redes que estão no seu próprio país e que já fez algum trabalho monitorando ou reportando nos tópicos. No último chamado, nós falamos que uma abordagem que talvez fosse positiva seria simplesmente se apresentar, que pode simplesmente incluir seu nome, sua congregação, aonde que você está trabalhando e alguns dos problemas nos quais você está trabalhando diretamente no seu apostolado e perguntar o que que essa rede está fazendo para se preparar para o fórum de alto nível político e vai ter uma reunião, vai ter um relatório, o que que vai ter que as pessoas vão compartilhar, que tipo de preparo está tendo esse ano. E se você descobrir que é um relatório, talvez você poderia perguntar se ainda tem uma oportunidade, se tem uma forma que você pudesse contribuir ou de alguma forma estar envolvida na criação desse relatório. Então, esse é o primeiro ponto, onde eu vou dar o microfone a todos vocês e eu vou mutar o meu microfone e eu estou muito interessado em ouvir aqueles que tentaram fazer o contato com a sua própria rede nacional e ouvir como que isso funcionou para vocês. Vocês puderam fazer contato? Alguém descobriu que há atividades que puderam participar no seu país? Eu estou muito animada e entusiasmada para ouvir a sua experiência. Então, eu também vou parar de compartilhar a minha tela para que a gente possa se enxergar melhor. E se alguém tiver uma experiência para compartilhar, eu convido você a levantar a sua mão. Você pode acenar com a sua mão, ou se sua câmera não estiver ligada, você pode usar o botão de levantar a mão, que pode aparecer embaixo da tela, com uma mãozinha, ou você pode entrar num botão que chama Reações, e aí você vai encontrar um botãozinho lá de levantar a mão. Alguém gostaria de compartilhar uma experiência de tentar entrar em contato com uma rede de sociedade civil na sua região? Irmã Rita, que ótimo, por favor, continue. Eu
levei isso muito a sério e, na verdade, é a primeira vez que nós somos parte, foi bem difícil, porque aqueles que você mostrou no slide, um ou dois que eu tentei entrar em contato, você precisa pagar para ser um sócio e não é pouco dinheiro, é uma quantia alta. E depois eu pensei comigo mesmo, por que que nós precisamos pagar para isso? E eu eu achei melhor voltar para você se eu poderia obter o contato de pessoas que já fizeram isso antes, mas tem muitas coisas que eu quero compartilhar com você. É, os religiosos, nós temos pessoas que foram sequestradas, mortas, como toda semana a gente ouve, e isso tem sido a minha. Eu sei que esse mês eu vou continuar a tentar achar um grupo que vai permitir com que eu participe. Muito obrigada. Nossa, Rita, eu estou feliz de ouvir da sua persistência. E essa é a primeira vez que eu ouvi que qualquer uma das redes estivessem cobrando. Isso é novidade para mim. Então, esse é um ponto importante e eu vou ter que fazer um follow-up para descobrir que rede é essa, para eu anotar isso para o futuro, porque principalmente se você está dizendo não é uma tarifa baixa, que provavelmente então isso não vai ser uma opção para qualquer congregação. Então, isso é informação muito boa e parabéns pela sua determinação de continuar a busca até achar alguém mais aberto e interessado na participação maior possível, porque eu esperaria que tem algum tipo de rede e é uma questão de encontrar. E eu acho que você está correta, eh, em termos da sua estratégia de olhar outras organizações da sociedade civil ou instituições que fizeram contribuições antes e saber como eles se organizaram. Essa é uma abordagem muito interessante e nós vamos começar a olhar isso no final da nossa sessão hoje. Então, nós vamos voltar a esse assunto, mas obrigada por compartilhar esse insight, essa experiência. Nós vamos trabalhar juntas para tentar superar os obstáculos. E eu pretendo estar com você nessa procura e na sua determinação. Eu vejo aqui agora a mão da Ida levantada. Eu tentei conectar com as três redes aqui na África do Sul, mas ninguém me respondeu. Eu te mandei um e-mail sobre isso, Tereza, e eu também tentei conectar
com pessoas em grupos religiosos que estão trabalhando no DTIC, mas simplesmente não responderam. Então, eu não pude fazer nada, mas eu realmente tentei. Eu fiz todo o possível para fazer aquilo que você pediu. Obrigada. Sim, o motivo pelo qual no, nos anos passados nós não tivemos um chamado no final de março, isso foi uma dificuldade em comum que muitos encontraram. E eu pensei, bom, vamos fazer isso no meio dessa tarefa, para a gente conseguir se conectar e acessar quais são os desafios das pessoas e talvez pensar juntos sobre como nós podemos eh, eh, superar. Eu quero dizer para você que não é não usual ou para encontrar uma demora bastante grande de quando a gente tenta se comunicar, ou talvez também tem uma rede existiu no passado e eles se juntaram só um ano e depois eles se dissolveram. Então, não tem ninguém monitorando a comunicação que está entrando nessa rede. Então, com certeza, algum tipo de busca é necessário. E você é bastante criativa para entrar em contato com diferentes organizações e grupos no país. Isso realmente foi uma estratégia muito positiva, mas parece que ainda não a levou onde a gente gostaria que você estivesse. Então, eu acho que um ponto importante seria, e eu acho que ela não está no chamado hoje, mas a irmã Betty Rose, que ela é das Irmãs de Notre-Dame de Namur, ela foi parte do nosso programa no ano passado, porque, como você sabe, o governo da África do Sul ia reportar no ano passado, e aí no último minuto eles falaram: não, não, não tem problema, nós vamos. Então, ela passou o ano todo e fez o mesmo esforço que você está fazendo agora, e eu acho que ela está entrando em algumas sessões porque ela quer ver o, o relatório final, mas talvez seria bom, e eu vou tentar conectar vocês duas e qualquer outra pessoa que a gente tem aqui da África do Sul para verificar se alguém descobriu alguma estratégia, algum grupo que conseguiu pelo menos uma resposta e pelo menos vocês podem ter uma conversa entre vocês, então vocês não vão se sentir sozinhas na sua exploração. E talvez alguém tenha tido algum sucesso e eles podem compartilhar como que se entra nisso. E também, Ida, obrigada pela sua persistência. Há mais alguém tem uma experiência, uma dificuldade, um sucesso, fazendo contato com uma sociedade civil que está monitorando os tópicos no seu país? Barnabas, por favor, siga em frente. Boa tarde, bom dia. Eu sou CMF da Nigéria e eu vou dizer para você que
eu tive um encontro com um grupo que chama Conselho Mundial de Ajuda na Nigéria, e a gente estava discutindo métodos de melhorar as coisas no país. Na verdade, é um grupo de indivíduos, não é governo, mas é um grupo de eh, praticantes que estão procurando formas de melhorar a saúde dos nigerianos em geral. Então, eh, eles trabalham com esses medicamentos das grandes indústrias e eles trabalham com medicamentos naturais manipulados, porque eles acham que as medicinas que são promovidas pelas grandes empresas têm efeitos adversos no bem-estar, no bem-estar e na saúde dos nigerianos. E também porque esforços estão sendo feitos, principalmente eh, vacinas e vacina da malária e também alguns países do norte. Então, eles tentaram falar com algumas dessas pessoas, promovendo essas vacinas, e eles não receberam aconselhamento, e eles descobriram que parece que não está. Eles estavam procurando como que esses medicamentos realmente melhoram a saúde. Parece que alguns indivíduos estavam fazendo isso às custas da saúde dos outros e, tirando vantagem disso. Então, fora esse encontro que eu tive, não, não tem nenhum outro grupo que eu pude encontrar. Eu faço meu apostolado hoje na região sul, sul, sudoeste da Nigéria, mas esse é apenas o pequeno progresso que eu consegui. Bom, obrigada. Como você e a irmã Rita estavam procurando redes na Nigéria, você teve uma experiência semelhante da dela, que ela falou que alguns dos grupos estavam cobrando dinheiro e os outros não estavam aceitando novos membros. Você teve barreiras semelhantes? Para falar a verdade, eu preciso dizer que o pequeno esforço que eu fiz não deu frutos. Dois motivos. Um, principalmente porque eu acho que eu não pedi não fiz as perguntas certas. As pessoas falam que a informação é uma moeda e às vezes as pessoas não te dão a informação básica que vai ajudar você a descobrir certas coisas. Algumas pessoas acham que são informações que não devem ser reveladas. Esses grupos de sociedade civil no sistema da Nigéria parecem estar trabalhando muito com proximidade com o governo e tudo que eles fazem é confidencial. Então, não tem abertura. Talvez eu não tentei o suficiente.
mas agora eu não consegui atingir nada. Obrigada por compartilhar. E você está trazendo um ponto interessante para a gente lembrar nas nossas tentativas de conectar com uma rede, com uma de ONGs, que foi uma coisa que nós falamos no nosso último chamado, e eu acho que isso é verdade em muitos países, talvez todos os países, que é bastante comum para algumas organizações, e, embora sejam designados como não governamentais, eles têm uma parceria silenciosa ou um apoio do governo de uma forma que não são tão independentes assim. Então, às vezes, a gente precisa eh, cuida- tomar cuidado quando a gente acessar isso e saber que é uma possibilidade que mesmo quando uma organização declara ou se diz separada do governo, às vezes há conexões invisíveis ou silenciosas, e você pode usar o seu próprio julgamento para reconhecer quando você está recebendo informação que parece exatamente o que você ouviria do governo, qualquer coisa vindo do governo. Isso é um motivo muito bom para olhar com mais proximidade, para ver se há alguma conexão. Esse é um lembrete muito bom para nós todos. Tem mais alguém que tem alguma experiência que gostaria de compartilhar, de tentar fazer contato? Sim, vamos lá. Olá, Tereza. Olá, todo mundo. Bom dia, Tereza. Bom dia, todo mundo. Eu verifiquei os links que você mandou da Guatemala. Um não existe e o outro. A última informação de outubro de 2024, eles não estão publicando nada, então esses são os dois dos links que foram enviados para mim e nada mais. Obrigada. Sim, é difícil saber. Eh, Eles se param de postar na mídia social, realmente é difícil saber se ainda estão trabalhando. Nesse caso, aquele que estava postando até outubro, pode ser que vale a pena escrever na mídia social e fazer um follow-up, né? Porque muitas vezes não é inusual para um grupo demorar vários meses para fazer alguma coisa na mídia social. Talvez eles são ativos, mas e não estão mudando os. Pode ser que eles sejam ativos, então talvez valha a pena mandar mais uma mensagem para tentar fazer uma conexão, mas parece que se eles parece que vale a pena talvez fazer uma pesquisa com outros grupos que estejam mais ativos agora. E a gente pode fazer uma pesquisa e eu posso voltar aos lugares normais e fazer algumas pesquisas independentes e um parceiro realmente ativo que participe nesse fórum desse ano. Muito obrigada e
Vamos remover aquele totalmente inativo para que a gente possa remover. Estou vendo a mão de Jean. Olá, Tereza. Nós temos duas irmãs da Índia e Índia. Nós não contactamos ou conectamos com a sociedade civil ou ONGs. Nós registramos na semana passada. Então, o que que a gente pode esperar depois desse cadastro? O que que acontece depois do cadastro? Antes de eu responder isso, eu só quero ver se tem mais alguém que gostaria de falar sobre essa tarefa de contactar a rede de sociedade civil. Aí eu vou voltar para você, porque essa é realmente uma pergunta muito importante. Mais alguém tentou entrar em contato com alguma sociedade civil? Então, não vejo nenhuma mão, mas essa é a transição perfeita para você. A gente quer falar sobre o próximo assunto, que é vocês são corajados para entrar no BNR, uma equipe de revisão que vai trabalhar com um input da sociedade civil em resposta do governo. E essa equipe é o único grupo de indivíduos que tem a oportunidade de oferecer e fazer perguntas sobre a representação do governo durante o fórum. E realmente é uma forma de ser parte do fórum, e nós somos muito enfáticos quando se trata de você não precisa vir para o fórum, de você pode contribuir para as mensagens que vão ser entregues no fórum, e isso é tudo compartilhado. Vamos voltar à pergunta da Jane. Alguns já preencheram para entrar na equipe. Talvez alguns de vocês já foram contactados pelos organizadores. Eu não sei se eles já começaram o processo de juntar as pessoas. Eu acho que eles não começaram, porque eles ainda estão coletando respostas. Então, eu acho que eles vão esperar os próximos dias, eles vão fechar esse fórum, e eu acho que esses que já completaram o fórum vão poder esperar serem contactados por algum membro. A gente vai falar que são os grupos principais, e
Isso não é um nome que dá para lembrar muito, mas o grupo que organiza todo esse evento é o evento principal e alguém vai entrar em contato com você no endereço de e-mail quando você enviou o formulário e o processo, qual vai ser a cara do processo? Vão estar conectando vocês com todas as outras pessoas do país que enviaram esse fórum e, por exemplo, eu quero entrar na equipe da Índia, das Filipinas e cada país, na verdade, vai estar sendo juntado em separado e eu acho que a maior parte do trabalho é feita através da comunicação escrita e depois disso alguns grupos escolhem ter reuniões. Então, dependendo de quem são os participantes, eles vão dizer que ajudaria muito se a gente puder ter um chamado de vídeo para discutir os diferentes pontos que nós queremos enfatizar, porque essa oportunidade de falar é apenas de 2 minutos. Então, nós vamos ter que ter uma discussão com outros membros da equipe sobre quais são os desafios, quais são as críticas mais importantes para isso vai precisar de discussão. Então, pode ser, e isso vai depender país por país, o que esse grupo decide de ser a melhor forma de se juntar. Nesse ponto, eu não imagino que alguém tenha esse recado dos organizadores. Eu acho que eles ainda estão aguardando para ter. Então, se você não escutou nada, eu não ficaria preocupada, mas eu esperaria ouvir nas próximas semanas. Então, se daqui a 2 semanas a gente não ouviu nada, você pode pensar que pode ser na segunda-feira. Então, tenha na sua cabeça, se você não recebeu nada dos grupos principais e de outros interessados, eu acho que nesse ponto seria muito bom entrar em contato comigo. E aí a gente pode descobrir quem está ajudando e ter certeza de que você não perdeu nada, de como e quando e onde esse grupo vai estar se encontrando, para compartilhar ideias e para trabalhar criar essa resposta. Obrigado, obrigada. E eu espero que isso tenha respondido a resposta, mas se não, não me avise, me avise. Eu gostaria de saber quantos de vocês completaram o formulário para entrar na equipe dos seus próprios países. Está lendo os nomes.
Pauline. Eugênia, você ainda vai fazer? Tudo bem? Jane Francis. O Jorge ainda precisa fazer. Caridade. Perfeito. Aqueles que ainda não completaram o formulário e que com certeza estão interessados em ser parte dessa equipe, eu vou pegar o link e vou colocar na caixa de bate-papo agora, para que você possa ter isso pronto para completar assim que terminarmos esse trabalho. Ou se você quiser, pode até completar agora, porque é uma oportunidade tão boa e uma forma muito valiosa de participar desse processo. Eu imagino que isso só vai estar aberto só por alguns outros dias, então seria muito bom completar isso hoje, se você puder, mas com certeza o mais cedo possível. Eu também gostaria de perguntar quanto a fórm essa fórmula, se tem alguém que tem alguma pergunta sobre o fórum, ou se alguém tem alguma dificuldade de completar, algum problema que a gente pode ajudar a resolver. Rapidamente, como isso é uma oportunidade muito boa para todo mundo, eu vou mostrar o formulário aqui na tela de novo, para que vocês vejam como que é e o que eu estou pedindo para vocês. Todo o texto está aqui em inglês, francês, espanhol, russo e árabe. Então você tem essas escolhas de e a primeira sessão é a organização. Você pode colocar o nome da sua congregação, a congregação da onde você trabalha. Isso, e nós estamos falando sobre se você trabalha no seu país, se a sua congregação é internacional, você pode colocar regional ou global. Isso depende de você, mas essa parte aqui não é tão importante assim. Quando chega a pergunta número 7 sobre afiliação com MGOS, que são grupos principais e outros interessados, um que você pode colocar aqui, você pode selecionar ONGs, você pode até querer selecionar outros grupos, você pode colocar sua identidade pessoal, mas você também pode selecionar ONGs e você depois pode
ir para frente, mas se você acha que teu trabalho tem conexão com qualquer outro grupo, você também pode selecionar esse, mas ONGs com certeza. E depois, na pergunta 8, você vai dizer qual é a equipe que você quer participar. Eu sei que tem pelo menos uma pessoa aqui que tem experiência com 2 países que estão reportando esse ano. Então, se isso incluir você e você gostaria de participar nessas 2 conversas, eu sei que esse formulário só deixa você selecionar um país por vez, mas se você quiser, você pode enviar o formulário 2 vezes e você pode selecionar o primeiro país que você quer fazer parte, e aí você pode enviar isso a segunda vez e você pode selecionar outro país. E assim os organizadores que estão por trás, eles vão ter o seu nome conectado com essas equipes e você vai, se você quer participar nos 2. E depois a pergunta 9 é a natureza da sua experiência, se você é do país, se você trabalha lá agora, ou se você é de lá, mas agora você está em outro lugar, ou você não está lá, mas você trabalha com trabalhos que se relacionam a isso, você pode selecionar qualquer um desses. E depois, a próxima pergunta, número 10, você pode selecionar como você está a fim de participar. E eu espero que todo mundo consiga selecionar a primeira opção, ou seja, você está engajado e essa é a forma ideal de participar se você quiser, mas se você não puder por causa de problemas, aí há outras formas de seguir essa conversa, que é eu não estou preparado ou, ou de me engajar ativamente, mas eu estou curiosa e eu gostaria pelo menos de ouvir na reunião online, e aí nós podemos ir para a segunda opção. E a terceira é que você vai receber uma atualização por e-mail dizendo que uma nova versão foi criada e você vai receber acesso a esse texto. Assim, você não vai ter uma voz no processo, mas você vai saber o que falar. E a quarta opção é se você não quer engajar, e às vezes nem faz sentido, então, de você enviar esse formulário. E aí, em termos da pergunta 11, se você tem preocupações com sua segurança pessoal, ou você vai ter alguma consequência, você pode compartilhar isso e pode explicar mais na próxima pergunta. E a próxima pergunta é apenas sobre a sua participação no passado. Se você já fez parte dessas equipes antes, se você já fez algum trabalho no passado para engajar com esse fórum, você pode compartilhar isso e você também pode compartilhar qualquer coisa. Você também não não precisam saber tudo sobre essas perguntas, mas eu acho que isso é para aquelas pessoas que não vão participar ativamente, mas querem enviar uma ideia, alguma coisa assim. Isso dá essa oportunidade. Mas como a gente espera que todos participem na conversa total, nós esperamos que vocês vão ter a possibilidade
de gerar perguntas que vocês acham que vão ser perguntas boas para o seu governo. E depois você vai ser perguntado se você vai estar participando em pessoa ou se você está esperando um visto. Então, vai ter uma pessoa que vai entregar a afirmação enorme em nome do grupo. Então, isso é quem potencialmente poderia ser a pessoa que vai entregar, mesmo se você não tem nenhum plano, você é muito bem-vindo de fazer parte desse processo, e isso é apenas para ajudar os organizadores de quem poderia potencialmente ser o porta-voz em nome do grupo. E depois essa pergunta final é para você dar a sua resposta e que isso vai estar na nuvem. Isso vai existir online, mas num folder particular para os organizadores. Então, você tem que obter permissão e, e clique em enviar. E eu peço desculpas àqueles de vocês que já passaram por tudo isso, e se vocês tiveram que talvez encontrar outra atividade para entreter vocês durante os últimos minutos, mas é muito importante, é uma parte muito importante do nosso preparo. Então, eu queria assegurar de que todo mundo entendeu todas as perguntas no formulário e como preencher tudo. Alguém tem alguma pergunta sobre o formulário, sobre as equipes? Tudo bem. Nós temos um link aqui no fórum, na caixa do chat, eu vou colocar isso agora. Então, a mensagem mais recente é o link para esse formulário que nós acabamos de mostrar na tela. E o link também está no slide de hoje, então eu vou compartilhar isso também. E se você quiser descobrir isso mais tarde, e eu também vou colocar isso no meu e-mail, porque é super importante e a gente quer ter certeza de que todo mundo consiga achar isso de uma forma muito fácil. Mais uma vez, eu acho que isso vai estar aberto por mais uns 2 dias, mas eu não tenho certeza se vai estar aberto. Então, se vocês puderem preencher esse formulário hoje, seria melhor. Se você não puder fazer hoje, por favor, tente encontrar tempo nos próximos 2 dias. Não estou vendo mãos nem perguntas em relação a isso. Então, nós vamos continuar para a próxima parte da nossa sessão. O nosso próximo tópico é perguntar se nós temos alguém da região Ásia-Pacífico que pôde seguir o Fórum
para Desenvolvimento Sustentável da Ásia-Pacífico, que aconteceu no final de fevereiro e vai ter fóruns do mesmo tipo para as outras regiões globais que eu vou compartilhar na tela daqui a pouco, mas o único que aconteceu até agora foi o Fórum para a região da Ásia-Pacífico. Então, eu vou então dar espaço para compartilhar qualquer experiência ou reflexão que qualquer uma de vocês da região Ásia-Pacífico pode ter tido, se vocês puderam seguir o fórum que recebeu o live stream no YouTube. E algumas das perguntas que nós oferecemos para tentar guiar a sua experiência e a sua reflexão era para se perguntar onde que a minha experiência se alinha com as perspectivas e os relatórios que estão sendo compartilhados, onde que a minha experiência entra em conflito ou não está de acordo com as perspectivas que estão sendo compartilhadas, e finalmente o que está faltando nessa informação, que insights adicionais, que recomendações que eu trago, se eu tiver, se na sala eu estivesse participando dessa conversa, outra forma de pensar é quais são as lacunas, o que a gente não está conversando, que é muito importante. Tendo isso, eu quero pedir para todos os nossos colegas que estão vindo da região Ásia-Pacífico, alguém pode seguir os procedimentos do fórum online? E se sim, tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar? Não estou vendo ninguém pondo a mãozinha para cima, porque nós vamos estar convidando todos vocês a compartilhar o seu pensamento e a experiência da, da experiência do Fórum Regional. Isso vai ser outra oportunidade para vocês da Ásia Pacífico compartilhar com as suas reflexões com as outras áreas. E eu gostaria de lembrar vocês, eu vou trazer para a tela de novo as datas para os fóruns para aqueles que ainda não aconteceram. Desculpe, eu quis compartilhar isso com vocês. Então, como um lembrete das datas para os outros fóruns que vão acontecer esse mês, um para a América Latina e para o Caribe, tem um que está começando hoje e vai continuar até o dia 4 de abril, e depois o da Europa e da América do Norte começa essa semana, vai ser dia 2 e 3 de abril, e o da África vai começar no dia 6 de abril e vai continuar até o dia 11. Depois nós temos outro fórum para a Ásia, isso vai acontecer no meio do mês,
do dia 14 ao dia 15 de abril. Como vocês podem ver, para cada um desses, nós proporcionamos links para websites específicos ou canais de YouTube. Em alguns casos, também é um link para a, a plataforma oficial das Nações Unidas de Web TV. Então, para cada um desses, você tem uma forma de seguir o que está acontecendo no fórum, aonde você está. Nós não imaginamos que você estava em pessoa no fórum. Para muitos de vocês isso seria uma viagem muito longa e é muito caro e muito tempo, mas se você puder ouvir pelo menos dois eventos ou duas sessões do fórum da sua região, você pode usar essas mesmas perguntas para ajudar a guiar você a processar e integrar a informação que você está escutando e desenvolver a sua resposta. Então, perguntar para você mesmo o que que eu concordo, o que que eu não concordo e quais são as lacunas naquilo que está sendo dito. Então, mantenha essas perguntas na sua cabeça em qualquer sessão que você possa ter a oportunidade de participar como parte do fórum da sua região. E sim, eu vou estar compartilhando todos esses slides mais uma vez. Então, vocês vão ter isso na sua caixa de correio. Eu vou enviar todas essas informações para vocês poderem entrar em qualquer plataforma que vocês quiserem para vocês compartilharem as informações regionais. Eu vou voltar onde a gente estava por um minuto. Muito bem. Essas foram todas as atividades que nós queríamos verificar hoje, em termos de atividades ou coisas que vocês têm tentado fazer durante as últimas semanas. Agora eu quero apresentar outra atividade que vocês poderiam fazer como parte do seu preparo, que é, conforme você participa no fórum regional, você também pode ficar interessado em ouvir ou ler o que outros membros da sociedade civil do seu país enviaram do, no, e quando o seu país reportou uma revisão voluntária no passado. E eu vou dizer para vocês, nem todos os países enviaram alguma coisa no passado, mas agora a maioria está fazendo o relatório secundário. Então, tem algo da sociedade civil que você pode estudar e aprender e ver os seus colegas que também estão fora, o que que eles têm dito. Então, tem alguns lugares diferentes onde você pode encontrar esse input da sociedade civil. O primeiro é que eu tenho outro diretório para vocês, com muitos links e organizado país por país. Eu vou estar compartilhando isso com todos vocês para vocês poderem seguir os links desses relatórios da sociedade civil nos seus países. E vocês podem ver que aqui eu indico que ano que cada relatório foi feito. Então, se você não tem tempo, ou talvez o seu país tenha 3 ou 4 relatórios no passado, se você não teve tempo, talvez você esteja interessado no mais recente. E talvez você
sabe qual é o mais novo e qual é o mais antigo. Então, apenas mostrando que nós juntamos esses relatórios de todos os países que estão enviando esses relatórios. E outro lugar que você pode estar interessada, por exemplo, se você tem um tempo bem limitado e se você quer o relatório da sociedade civil, você pode obter acesso do relatório ou da resposta passada da sociedade civil no seu país. Então, quando nós estávamos falando sobre entrar na equipe, e essa equipe vai dar uma resposta de 2 minutos, que vai ser apresentado ao governo durante o fórum, para que tenha um banco de dados para essas respostas. E isso foi oferecido pelos grupos e pelos. Então, se você só tem tempo de ler um input muito curto da sociedade civil e você tiver 2 minutos, você vai para esse banco de dados. Eu tenho o link aqui e eu queria mostrar para vocês com os visuais que isso é a cara da página quando você chegar e você pode ver que tem uma lista e isso, o relatório foi feito por país, o ano do relatório, e depois tem uma coluna aqui que diz link. Então, toda vez que você vê a palavra ler, esse é um link para você abrir essa versão escrita do relatório. Então, se você quer uma forma de descobrir esse relatório do seu país, você pode ouvir, você pode colocar o nome do seu país. Eu acho que você precisa colocar o nome do país em inglês. Então, se for traduzido para uma versão em inglês, você deve colocar essa versão, porque essa é a forma da organização do banco de dados. E eu coloquei aqui, por exemplo, Índia. Então, tem um relatório do passado, uma apresentação da Índia que foi em 2020. Então, eu clicaria aqui nesse botão que diz ler, né? E isso abriria a versão escrita do relatório. E obrigado. Esse link está diretamente na caixa de bate-papo. Então, se você quiser abrir a caixa de bate-papo agora, você pode visitar essa página imediatamente. Mais uma vez, revisando isso da sociedade civil do seu país, a gente volta às mesmas reflexões que podem nos ajudar a organizar o nosso pensamento, onde que a sua experiência se alinha, onde que conflita, e o que está faltando do relatório, e começar a pensar sobre esses pontos. E eu acho que você vai começar a desenvolver uma ideia dos, das perguntas importantes que você vai querer trazer para a conversa com a sua equipe esse ano. Muito bem, estou vendo uma mão. Eu me perdi um pouco.
Eu acabei de abrir, eu estou vendo um resumo aqui, eu preciso saber qual é o propósito dessa página que você acabou de mostrar. Com certeza, esse banco de dados é uma coleção da versão escrita daquilo que foi entregue ao vivo nos anos anteriores, desculpa. Então, por exemplo, aquilo que você viu da Guatemala, esse foi o resultado do trabalho da equipe da Guatemala no ano que fosse, que não tenho certeza do ano, no último ano que eles reportaram, 2021. Eu, eu, eu também reportei. Foi o que a sociedade civil, isso foi o que eles entregaram durante o fórum. Então, isso teria sido o trabalho de quem se juntou, da mesma forma que nós estamos nos juntando para os diferentes países, e isso foi construído pelo grupo de pessoas que se juntou como a equipe da Guatemala em 2021. Então, esse banco de dados tem essas demonstrações ou todos esses relatórios que foram feitos pela sociedade civil nos últimos anos do fórum. Isso ajudou para você? Ajudou, sim, muito. Muito obrigada, ajudou. Foi um prazer. Alguém tem mais alguma pergunta sobre descobrir um relatório da sociedade civil nos últimos anos? Nos últimos anos. Muito bom. Eu acho que um dos motivos principais para ler esses relatórios do passado é que eles nos ajudam, em primeiro lugar, que a gente possa aprender coisas que são novas para nós, de outros membros e da sociedade civil do nosso país, e outro que nos ajuda a organizar os nossos pensamentos para nos lembrar de alguma coisa bem importante que nós queremos enfatizar, porque nós podemos reconhecer, esse aqui é um problema novo, a sociedade civil vem falando isso há muitos anos, e nós podemos enfatizar que esse é um problema antigo e que o governo tem sido solicitado a lidar com esse problema. Então, ter essa perspectiva da história, do histórico do processo, pode ajudar bastante. E depois, outra coisa é ajudar vocês a ver como vocês gostariam de contribuir aos eventos que nós vamos estar patrocinando, que é o Laboratório STG, que vai ser no fim de julho, onde vocês vão ter a oportunidade de apresentar as suas reflexões da forma na qual um SDG em específico está sendo implementado no seu país. E você pode selecionar qualquer um desses SDGs que são o foco para esse ano, e vocês podem participar e compartilhar reflexões, por exemplo, esse SDG está sendo implementado muito bem, ou então aqui estão as formas que esse STG não está sendo atingido, ou são grupos de pessoas que não estão enxergando esse STG, ou você também pode fazer uma apresentação sobre uma boa prática ou sobre um apostolado da sua congregação
que ajuda você a contribuir a esse SDG. Então, quanto à pergunta da Jane Francis sobre esses relatórios, devem lidar com um tópico ou todos, eu acho que os comentários da sociedade civil têm sempre a ver com mas às vezes eles vão falar sobre desenvolvimento como um todo, ou todo um conceito, mas geralmente no contexto as pessoas organizam os seus comentários em torno de um STG específico, porque isso ajuda para ter um foco numa conversa que pode ser muito ampla e é uma forma de manter essa conversa organizada. E no caso de você pode descobrir também nesses diretórios de links, alguns são relatórios muito longos e se você está interessado num estudo detalhado, mas você não está interessado num relatório de 50 páginas, dá para entender muito bem. E o que você pode querer fazer é achar uma sessão específica que está focado num STG, que é um foco de uma paixão sua. Então, estudar só essa sessão do relatório, com certeza não precisa ler o relatório inteiro para obter mais informações ou então para ter um engajamento com o processo. Então, se você achar que qualquer um dos relatórios do seu país são longos, talvez você acha que é demais, foque numa sessão e deixe que isso seja o objeto do seu estudo e não se preocupe que tem mais dados nesse relatório. Uma pergunta, Tereza. Nós temos um governo novo na Guatemala e provavelmente o informe vai ser a informação de. E parece que eles não vão seguir o que foi dito nos anos anteriores. Então, a experiência que eu tive é que os governos chegam, eh, eles falam que estão fazendo tudo muito bem, mas o que você recomenda, por exemplo, para a gente ver com esses informes dos governos como você lê isso? O governo vai estar há alguns anos e está fazendo o seu informe sobre direitos humanos, então tem 1 ano, 4 meses. Essa é a minha pergunta. Pergunta excelente, César, muito bom. Então, você está totalmente correto de que é comum para o governo dar a impressão de que tudo está maravilhoso e todos as afirmações foram as a- tudo foi praticamente feito e atingido. Isso é bem comum, mas a gente precisa participar justamente porque às vezes a narrativa é totalmente falsa, dizer que as coisas são maravilhosas, e às vezes é uma narrativa incompleta. Às vezes
as coisas são boas para algumas pessoas, mas não são boas para todas as pessoas. Isso é verdade em qualquer país. Então, é o nosso trabalho focar nas partes da história que não estão sendo contadas. Então, eu acho, quando a gente considerar como nós queremos criar uma resposta como a sociedade civil, é importante enfatizar esses pontos, principalmente as coisas que não estão sendo ditas, e em termos dos desafios das situações da Guatemala, onde o governo é mais ou menos novo, provavelmente eles não estão querendo se responsabilizar por qualquer coisa que existe há um ano, ou nem lidar com isso. Então, eu acho que, como sociedade civil, nós podemos falar historicamente e em direção ao futuro, porque a nossa experiência não começou, e o novo governo, com certeza, herdou muitos desafios e talvez algumas coisas boas. Então, eles não estavam chegando num país novo e construindo o país daí. Então, eu acho que qualquer crítica, qualquer coisa que a gente queira apresentar, nós ainda temos espaço, mesmo se a gente está incluindo observações que vêm antes do início desse termo do governo. E talvez uma forma boa de fazer isso seja dizer, nos governos anteriores, nós tivemos a experiência de A, B e C, e nós gostaríamos de saber o que vocês já iniciaram para lidar com essas preocupações e o que vocês planejam fazer no restante do seu termo como governo, como líder. Como vocês vão continuar a lidar com esses talentos ou com essas realidades, porque nós não vimos ainda uma solução, nós estamos esperando e nós estamos animados a ver como que vocês vão responder, talvez de uma forma diferente do governo anterior. E dessa forma, convidar o novo governo a ser melhor do que o governo anterior em termos de lidar com as suas preocupações e lembrando a eles que os problemas e os desafios que eles herdaram ainda são verdadeiros e mesmo se eles não criaram o desafio e não são responsáveis, esse desafio ainda pertence a eles, ainda é a responsabilidade deles. E é muito justo que a gente continue a levantar esse assunto. Então, é assim que eu sugeriria essa abordagem. Cada uma de nós é um país com uma história longa e os diferentes líderes vão vão se alternar na liderança, mas estamos juntos num projeto contínuo e a gente não deve precisar começar do zero com cada governo novo. Eu espero que isso tenha te ajudado. Sim, me ajudou muito. Excelente, muito obrigada. Obrigada, Tereza. No passado, você também nos deu relatórios da sociedade civil. Nós ainda temos isso? Eu não chequei o PowerPoint, mas eu acho que ajudaria muito para a gente ter isso. Então, esses são nos slides que eu mostrei antes, os links que estão lá.
Alguns vão chamar de um relatório paralelo, outros um relatório sombra, mas nós estamos tentando coletar. Então, além das daquilo que você encontra no webpage, você também tem esses links diretos para os relatórios mais longos da sociedade civil. Então, nós vamos estar mandando tudo isso com os slides de hoje. O relatório, por exemplo, da Índia, eu estou usando, olhando. Então, isso ajuda bastante. E a gente pode. Muito bem. Eu digo ótimo para as pessoas da Índia. Parece que eles reportaram ainda mais profundamente do que o governo. Só ouvindo, sempre que vocês podem nos ajudar com as análises, eu vejo que temos relatórios online de pessoas que isso me ajudou no ano passado. Eu tenho pessoas que estão fazendo comentários da sociedade civil, estão fazendo comentários em diferentes sites, e claro que a gente precisa tomar cuidado, porque alguns desses relatórios, alguns desses comentários podem ser manipulados por negócios, eh, ou principalmente na América Central, se, como El Salvador. Então, por exemplo, todo o grupo em Honduras analisam esses relatórios e eles dão um relatório de follow-up com bastante frequência. E depois tem a estação de rádio, que também faz análise, e também tem outro grupo, e talvez isso seja uma análise diferente. Então, eu convidaria vocês a olhar essas ferramentas, mas sempre olhando essas alinhado com a minha experiência. E o que está faltando, principalmente o que está faltando, porque quando eu escuto relatórios, às vezes a gente tem a impressão de que tudo está maravilhoso e não é verdade. É isso. Obrigado por isso. Você tem experiência da região da América Central. Não estou vendo outras perguntas ou comentários. Então, eu vou para o último input de hoje, que é bem rápido, que é um convite, na verdade, para começar a pensar sobre os eventos que rapidamente nós estamos construindo e que vão acontecer no final do mês de julho. E, mais uma vez, como um, a sua participação desse programa e também a sua participação no HLP. Você vai ser convidado
para contribuir para esses eventos que eu acabei de falar, que são o laboratório STG. E se você não se lembrar disso da nossa conversa anterior, o laboratório é uma coleção de 5 webinários ou sessões online que vão acontecer uma depois da outra em 5 dias no final de julho. E cada sessão nós vamos focar em um dos STGs que foi selecionado como prioridade ou como foco para o fórum desse ano. Então, mais uma vez, para lembrar a vocês que esses são o objetivo 3, que é bem-estar e saúde para todos, o 5, que é igualdade de gênero e o empoderamento de todas as meninas, o 8, que é oportunidade para trabalho decente e economias sustentáveis, o 4, que é para promover sistemas, eh, saúde nos nossos rios, nos nossos oceanos, e depois o 17, que é para ajudar a suportar todo o desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos ter uma sessão para cada um desses objetivos, e vocês todos são convidados para ser panelistas durante essas sessões. Então, vocês vão poder selecionar qual assunto você gostaria de falar em relação ao seu país. E você tem bastante tempo para começar a preparar e pensar sobre qual você gostaria de contribuir, o que que você gostaria de dizer, mas eu queria apenas continuar a lembrar a vocês que nós estamos construindo esses eventos para que vocês possam curtir um processo de pensamento, de discernimento, qual área que você gostaria de falar. E eu vou dizer para vocês que às vezes as pessoas querem falar sobre mais de um objetivo, então para falar de mais uma sessão, isso também é possível. Então, se você está se sentindo ah, apaixonado por mais de um assunto, essa é uma possibilidade. Então, eu falo sobre isso para você não ficar preocupado sobre os detalhes da apresentação, mas para convidar você a começar a refletir e pensar sobre qual área você se sente melhor falando e se você você pode começar a pensar sobre observações específicas, ou talvez se tem um apostolado no seu país que está muito ligado a esse STG, talvez você queira pensar qual projeto você poderia pensar. E se é uma coisa que você pessoalmente está muito envolvida, talvez você tenha imagens ou fotografias que você gostaria de incluir como o compartilhamento desse projeto com outras pessoas. Então, só para apresentar a ideia e você começar a pensar sobre o que que você gostaria. E no resto do programa, nós vamos apresentar e vamos falar cada vez mais em mais detalhes sobre a estrutura, sobre o formato dessas sessões e quanto tempo que cada pessoa vai ter para falar e todos esses detalhes técnicos. Mas agora eu queria lembrar vocês que nós estamos indo em direção a essa e que vocês mantenham
na sua cabeça conforme a gente vai entrando nas primeiras conversas, conforme você está participando dessas reuniões e ouvindo o que as outras pessoas estão dizendo, ou lendo reportagens da mantenha onde que eu me sinto melhor para falar e contribuir. Então, tome seu tempo com calma para chegar nessa decisão, onde você se sente mais confortável falando. Então, uma visão rápida do que vai acontecer agora, entre agora e o nosso próximo chamado. Se você ainda não fez, que se você entre em contato com a sociedade, com o National Society Network, que gerencia esses objetivos no seu país, e se vocês tentaram e encontraram alguma dificuldade, que nós estejamos em contato por e-mail ou por WhatsApp, para ver se nós podemos continuar com abordagens criativas e que a gente consiga fazer um contato bem sucedido e depois aquele link muito importante que a gente compartilhou mais cedo para entrar na equipe VNR do seu país. Eu coloquei isso em alguns lugares, isso aqui está na sua lista para fazer. E mais uma vez, por favor, faça isso hoje, mas se não for possível hoje, o mais rápido possível. E mais uma vez, começar a juntar ideias ou imagens que você gostaria de usar, menos quando você oferecer a sua contribuição ao laboratório de objetivos e vocês que não estão na Ásia Pacífico, lembre que o seu fórum está acontecendo esse mês para os da América Latina, está começando hoje. Então, tente entrar no evento ao vivo, um ou dois eventos, para aprender o que as pessoas estão falando e talvez para aprender algumas ideias interessantes, porque a maioria das nossas conversas em maio vão ser para compartilhar a sua experiência e a sua reflexão sobre esse fórum. Então, para a gente ter uma conversa rica em maio, é muito importante que cada um de vocês possa participar pelo menos de um evento ou outro. E se você não conseguir ao vivo, você pode olhar o vídeo mais tarde. Então, por favor, explore essa oportunidade. E mais uma vez, a mesma coisa é verdade para aquelas pessoas da região Ásia-Pacífico. Muito embora o seu fórum já foi concluído, você pode achar esses eventos na página do YouTube, no seu fórum regional. Então, tem uma forma de voltar e encontrar esses eventos mais tarde. E a última coisa é para se registrar para o próximo chamado, que vai ser no mesmo horário que hoje, dia 5 de maio. Eu vou circular todos esses slides e o e-mail que vocês vão receber depois deste chamado, e eu vou enviar isso em inglês, espanhol, português, para que possam ser mais referências mais úteis para todos. Obrigado pelo esforço. Eu estou vendo que vocês fizeram perguntas e já responderam as próprias perguntas na caixa de bate-papo. Muito bom esse esforço. Então, a pergunta na caixa de bate-papo é quais dados
quais datas vão ser? Isso vai ser de 24 de julho até dia 1 de agosto. E nós vamos fazer isso na ordem. Então, vai ser o primeiro dia, e depois nós vamos ter o SG5, o SG8, o SGG 14 e finalmente o 14, que vai ser dia 1º de agosto. Mas obrigado por serem uma comunidade tão boa e uns ajudando os outros. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa final? Eu queria agradecer por tudo. Eu pude conectar com sociedade civil. Então, se você pudesse enviar para o meu e-mail para eu começar a trabalhar nisso. Com certeza eu vou incluir nesses slides. Você vai ter os links para todas as redes das redes sociais. Você vai ter links para os relatórios que foram mandados no passado pelas redes, e você também vai ter o link para o banco de dados daquelas afirmações curtas de 2 minutos que foram entregues no passado. Então, algumas coleções, e a gente vai tentar ver se todo mundo tem os recursos. Muito obrigada, Tereza. Alguém tem algum comentário, alguma outra pergunta? Eu não entendi a data. Ah, esse é o Ásia Pacífico. Já aconteceu, mas você pode ver ah, as gravações. Então, eu vou ter certeza de que você vai poder encontrar a gravação. Não vejo outras perguntas para o momento, então eu vou juntar todos os slides, todos os idiomas, e eu vou organizar isso o mais rápido possível, e aí nós vamos continuar com o nosso trabalho de fazer o contato com a rede da sociedade civil, atendendo às diferentes sessões dos nossos fóruns sobre desenvolvimento sustentável, e a nossa tarefa nova, olhando os relatórios antigos que foram submetidos pela sociedade civil dos nossos países diferentes. Temos muita coisa para fazer entre agora e o nosso próximo chamado em maio, mas eu agradeço a todos vocês pela sua participação e pela sua dedicação de completar essas tarefas o máximo que a gente pode, e com certeza temos obstáculos para fazer essas conexões nos nossos países, mas a forma que essas redes orgânicas se juntam, às vezes elas também se dissipam. Então, muitas vezes é difícil saber quem está liderando ou onde está o centro de atividade de ano para ano. Então, demanda atenção, persistência e pesquisa. Então, eu agradeço a todos pelos esforços que vocês fizeram e que vocês vão continuar a fazer. Eu espero que eu possa ajudar vocês no processo. Então, por favor, estejam em contato comigo se vocês acham que tem alguma coisa que eu posso ajudar. Muito bem, obrigada a todos pelo seu tempo, e eu vejo vocês todos no dia 5 de maio. E tenham uma Páscoa maravilhosa.
e nós nos vemos durante a Páscoa. Saludos, Teresa. Adiós. Obrigado, obrigado. Thank you, Teresa. Até Hello, o bye dia 5 de everyone. maio, então. Obrigado. Thank you. Yeah, so Thank you, Teresa. God bless you and everybody. Bye. Thank you. Oh God. Thank you. Hey, Yeah. Thank muchas you for all. gracias. Obrigado. Cuídense. Johan, Melba, Thank you. saludos. Bye-bye. Yes. Good. Thank All the you. best. Thank you. Saludos. Saludos. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Thank Teresa. you. It was a very good engagement. Thank you. Thank you very much.